Festivais no. Publicado por Estudos Bíblicos para Crescimento em Deus. Antiga Aliança. Nova Aliança. E Igreja. Introdução. A maioria das religiões tem festivais. Alguns envolvem comida e bebida, outros jejuam. Outros ainda envolvem procissões nas ruas. Os muçulmanos jejuam por um mês no Ramadã e celebram o fim dele com uma festa de 3 dias chamada Eid. Os hindus têm muitos festivais, dos quais o mais importante é o Diwali. Os festivais budistas variam de país para país, mas o mais importante na maioria dos países é o Ano Novo. Eles também celebram o nascimento, a iluminação e a morte de Buda na primeira lua cheia de maio. O povo judeu ainda celebra as festas que Deus deu a Moisés, descritas em Levítico 23, que incluem a Páscoa, Pêssar, o Pentecostes, Shavuot, e os tabernáculos, Sucote. E os cristãos, devem eles manter as mesmas festas que os judeus, conforme descrito na Bíblia? Ou Deus as substituiu pelo Natal, pela Páscoa e por outras festas nos diversos calendários religiosos? Neste texto, considerarei as festas nas Escrituras, primeiro na Antiga Aliança e depois na Nova Aliança. Em seguida, considerarei brevemente o Natal, a Páscoa e outras festas da Igreja. Festivais do Antigo Testamento. Deus deu a Israel, por meio de Moisés, um calendário anual de festivais. Deus ordenou 3 festivais principais: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, descritos em Êxodo 11:14 da noite menos 17, Levítico 23, Números 28 e 29 e Deuteronômio 16. A Páscoa judaica, Pêssar, acontecia no primeiro mês e incluía a festa dos pães asmos e a festa das primícias. Celebrava a libertação da escravidão no Egito e também o início da colheita. O êxodo do Egito e o nascimento da nação foram eventos que o povo judeu jamais poderia esquecer e, claro, eles se lembram deles até hoje. O Pentecostes ou a festa das semanas, Shavuot, caía no 3º mês, 50 dias após a Páscoa. Celebrava a entrega da lei no Monte Sinai, quando Deus proclamou os 10 mandamentos a Israel. Esse também foi um evento que eles jamais esqueceriam. Os tabernáculos, Sucote, caíam no 7º mês e incluíam o toque das trombetas no primeiro dia do mês e o dia da expiação, Yom Kippur, no 10º. Os tabernáculos também eram associados tanto à libertação de Israel do Egito quanto aos produtos da terra. Os tabernáculos lembravam aos judeus como eles haviam deixado suas casas no Egito e habitado em moradas temporárias enquanto viajavam. Todas essas festas eram ordenadas por Deus e eram momentos de grande solidariedade nacional. Todos os homens judeus eram obrigados a ir a Jerusalém 3 vezes por ano para celebrá-las. Eram momentos em que todo o trabalho cessava e, com exceção do Yom Kippur, quando todos tinham que jejuar e afligir suas almas, eram momentos de alegria e júbilo diante do Senhor. Algum tempo depois de Josué, a observância dessas festas declinou, e elas não foram observadas regularmente por várias centenas de anos. Elas foram restauradas pelos reis Ezequias e Josias com muito arrependimento, e mais tarde por Esdras, após o exílio na Babilônia. Lemos sobre mais uma festividade no Antigo Testamento em 1 Reis meio-dia e 31-32. Após a divisão do reino entre Roboão, filho de Salomão, no sul, e Jeroboão, no norte, Jeroboão sentiu a necessidade de estabelecer uma religião rival para impedir que seus súditos subissem a Jerusalém para adorar. Ele erigiu bezerros de ouro em Betel e Dan e instituiu uma festividade no 15º dia do 8º mês. As Escrituras descrevem isso como uma data que ele havia inventado em seu próprio coração. À medida que avançamos na leitura das páginas da história de Israel, encontramos repetidas referências a ele como Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar.
Expliquei o significado espiritual das festas do Antigo Testamento em festas de Israel. Festivais do Novo Testamento. O que aconteceu nos tempos do Novo Testamento? Os seguidores de Jesus trocaram a celebração da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos pelo Natal e a Páscoa. Não encontramos nenhuma menção ao Natal ou à Páscoa em lugar nenhum na Bíblia, mas encontramos referências contínuas às festas judaicas no Novo Testamento. Em João 2:13 da manhã, lemos: a Páscoa dos judeus estava próxima, e Jesus subiu a Jerusalém. Em João 7, encontramos Jesus subindo a Jerusalém para a festa dos tabernáculos. Em João 13, lemos sobre Jesus celebrando sua última Páscoa com os discípulos. Em Atos 2, encontramos a celebração do dia de Pentecostes. Lemos que Paulo estava apressado para estar em Jerusalém, se possível, no dia de Pentecostes, Atos 8:16 da noite. Claramente vemos a celebração de todas as festas judaicas no Novo Testamento, mas as vemos gradualmente assumindo um novo significado. Quando Jesus celebrou sua última Páscoa com os discípulos, proferiu palavras que devem tê-los chocado completamente. Fazei isto em memória de mim, Lucas 10:19 da noite. Provavelmente já ouvimos essas palavras 1000 vezes, mas nunca pensamos no que significavam para aqueles discípulos judeus. Por mais de 1500 anos, os judeus celebraram a Páscoa em memória de sua libertação do Egito e do nascimento de sua nação. Jesus estava mudando completamente seu significado para lembrar a libertação muito maior que ele próprio estava prestes a realizar. Ele estava sequestrando a festa nacional e religiosa mais sagrada deles e dando-lhe um significado totalmente novo. 50 dias depois, judeus de todos os países vizinhos se reuniram para celebrar o Shavuot, ou Pentecostes, como o chamamos. Esta festa recordou o dramático evento da promulgação da lei no Monte Sinai. O Espírito Santo desceu com grande poder, desta vez para escrever a lei nos corações do povo reunido. Mais uma vez, um significado fundamentalmente novo para uma festa antiga. Não encontramos, portanto, nenhuma dúvida ou sugestão de substituir as festas judaicas por novas e diferentes celebrações cristãs. Em vez disso, a cerimônia exterior é substituída pela realidade interior. Dos cordeiros sacrificiais, não nos movemos lateralmente para cabras ou vacas, mas para frente e para cima, para Jesus, o Cordeiro de Deus. Não nos transferimos do sagrado templo judaico para magníficas igrejas e catedrais, mas progredimos para templos espirituais de pedras vivas. Da mesma forma, não trocamos a Páscoa pela Páscoa, mas por uma experiência viva e espiritual de perdão por meio do sacrifício de Cristo. O Pentecostes se torna o maravilhoso batismo com o Espírito Santo. Tabernáculos fala de experiências futuras ainda em grande parte futuras para o povo de Deus. Paulo explica essas coisas aos Colossenses no capítulo 2, versículos 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida, ou por causa de festa, ou de lua nova, ou de sábado, coisas que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Aos Gálatas, 4:9-11, ele escreve: Mas agora que conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é que voltais outra vez aos rudimentos fracos e inúteis, aos quais quereis servir de novo? Observais dias, e meses, e tempos determinados, e anos. Temo por vós, que talvez me tenha trabalhado em vão. Assim, vemos que as sombras bidimensionais da antiga aliança se tornam realidades tridimensionais na nova. Encontramos um ensinamento revolucionário de que todos os sacrifícios e cerimônias que Deus solenemente ordenou a Moisés não têm valor em si mesmos, mas apontam para uma verdade espiritual infinitamente maior. Não estamos presenciando uma nova religião ou uma religião transformada, mas um desenvolvimento alucinante. O quadrado plano tornou-se um cubo sólido e substancial, o círculo tornou-se uma esfera,
A fundação vazia tornou-se o edifício acabado, os mortos tornaram-se vivos. Festivais da Igreja. O que diremos então sobre o Natal, a Páscoa e outras festas religiosas? Antes de responder a isso, precisamos fazer algumas perguntas controversas e radicais. Após a partida dos apóstolos originais, a Igreja amadureceu gradualmente ou declinou gradualmente na escuridão. O estabelecimento do cristianismo sob o imperador Constantino como religião oficial de Roma foi um triunfo ou uma tragédia. A cristianização, de locais de culto e costumes pagãos, foi um compromisso sábio e generoso, ou um afastamento da verdade. Eu diria que a Escritura e a história se unem para testemunhar que a Igreja organizada mergulhou progressivamente nas trevas em vez de na luz. A Igreja perdeu a dimensão espiritual da nova aliança. Então, em vez de simplesmente se refugiarem nas verdades da antiga aliança, seus líderes, como Jeroboão, da antiguidade, produziram ídolos e festivais de seus próprios corações para satisfazer o povo. Ou talvez, para ser mais preciso, recorreram ao paganismo em busca de inspiração. Consequentemente, o período em que a Igreja detinha domínio indiscutível sobre toda a Europa tornou-se, com ironia inacreditável, conhecido pelos historiadores como a Idade das Trevas. Natal. Quase tudo relacionado ao Natal tem origem pagã. A data do Natal. Jesus quase certamente nasceu no final de outubro, na festa dos tabernáculos. A data de 25 de dezembro vem das Saturnais romanas, celebrações em homenagem ao deus romano Saturno. O culto à mãe e ao filho teve origem na Babilônia com a deusa mãe Semiramis e seu filho Tamuz. De lá, o culto à mãe e ao filho passou para muitas outras religiões. O culto à mãe e ao filho chegou à Igreja na época do imperador Constantino. As decorações de Natal também faziam parte da Saturnália romana. O canto de Natal também teve origem nas Saturnais romanas. Azevinho e visco eram usados em cerimônias pagãs. As bagas de azevinho eram sagradas para o deus Sol. O visco era usado pelos druidas. Árvores de Natal. A decoração de árvores de Natal surgiu nas celebrações natalinas muito mais tarde, provavelmente vinda da Alemanha, no século XVI, mas trazer galhos para dentro das casas no inverno remonta aos costumes egípcios e romanos. Páscoa. A Páscoa também tem origens pagãs. O nome Páscoa remonta à deusa Astarte de Nínive. Pães quentes e ovos de Páscoa remontam a antigas cerimônias pagãs. Outros festivais da Igreja. Alexander Hislop, em seu livro The Two Babylons, fornece uma riqueza de detalhes tediosos ilustrando que cada festival no calendário da Igreja remonta ao antigo culto pagão. Resumo. Podemos então resumir nossas descobertas. As festas da antiga aliança foram solenemente ordenadas e ordenadas por Deus. Elas serviam a um propósito temporário, apontando para realidades espirituais ainda não reveladas. As festas da nova aliança pertencem ao reino invisível do Espírito. Para aqueles nascidos da água e do Espírito no reino de Deus, elas são substanciais, reais e vastamente superiores a qualquer coisa feita pelo homem. Elas estão acima das festas da antiga aliança, assim como o céu está acima da terra. As festas da Igreja organizada nunca foram ordenadas por Deus. São pagãs em sua origem e principalmente materialistas em sua prática. São estranhas aos conceitos fundamentais da nova aliança. Permitam-me concluir com as palavras de Paulo em 2 Coríntios 6 e 14 da manhã menos 18. Não vos unais com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a iniquidade? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Ou que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que comunhão tem o fiel com o incrédulo? Ou que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo. Portanto, retirai-vos do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. E não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas,
diz o Senhor Todo-Poderoso.